Vamos falar de Campeonato Baiano, Vamos. Jefferson Matos? 10 minutinhos de Campeonato Baiano pra gente bater um papo com... Quarta rodada do Campeonato Baiano, né? Começou na verdade, no meio da semana passada, né? Mas a gente vai destacar... Que jogo é esse que Jefferson assiste, pelo amor de Deus? Rapaz. O programa hoje tá hilário, tá? Não, demais, né? tem alguma coisa errada. A gente tá por aqui. A gente tem essa mania, às vezes, eu falo no geral, né? De meter o pau no que é nosso, e é fato, a gente ainda que pode. De vira-lata. Não sei, mas assim, eu sempre tento extrapolar isso para o contexto geral, né? Para os investimentos, para a estrutura que existe no Campeonato Baiano, eu não vejo essa falta de qualidade toda, não. Eu vejo isso porque você assiste também jogo como, por exemplo, Água Santa, que outro dia até foi finalista do Campeonato Brasileiro, e Noroeste lá em São Paulo. Meu amigo, não tá se espremer, não dá muita coisa que presta também, não. E lá tem dinheiro. Lá tem dinheiro, não é assim, vamos trazer fulano que sobrou no time ali. Não, os caras escolhem de dedo. Eu tava olhando o time do São Bernardo, se eu não me engano. Meu amigo, o time tem jogador que outro dia tava em São Paulo e Palmeiras. É verdade. Não tem muito tempo, não. Então, assim, é diferente. O Mirassol tem Reinaldo, que tava no São Paulo, que tava no Brasileiro, tá na primeira. Então, assim, claro que o Campeonato Baiano não tem aquele primor técnico, não tem. Ninguém vai ficar discutindo nesse sentido. Eu acho que muito por conta das questões de estrutura, de gramado. O Fábio Mota... E os clubes têm culpa, né? Claro, o Fábio Mota outro dia, presidente do Vitória, outro dia foi falar mal do gramado lá de Juazeiro, que todo mundo sabe, no Brasil inteiro, que o gramado não presta, que o juazeirense vem se classificando em Copa do Brasil porque traz os caras pra jogar naquele matadouro lá e ninguém consegue jogar. Aí o presidente de lá quis politizar a história, disse que tava falando mal do povo de Juazeiro, que não sei o que lá. Aí disse que Fábio Mota tava falando isso porque tava com medo de perder. O Vitória foi lá, deu 4 na Juazeirense. Então, assim, tudo isso a gente tem que analisar por essa ótica, né? Eu, particularmente, acho o campeonato engraçado no sentido de ter um charme, de ter uma coisa, assim, legal, que se perdeu muito. Uma coisa que os estaduais tinham antigamente de ter um pouco de várzea, né? Só porque, assim, nem tudo que Jefferson Matos fala, você precisa absorver com tanta precisão. Aí é uma crítica pessoal, que nem sempre é real. É porque ele é o mais velho da gente aqui, todo mundo sabe disso, é nítido, tem que respeitar a idade. Não, é porque ele viveu um futebol que não existe mais. Inclusive, ele tá querendo trazer isso. Eu vivi e joguei um futebol. Não. Vamos lá, vamos fazer propaganda aqui, que ele agora extrapolou já. Fala a verdade, eu joguei. Ninguém vê esse jornal. Ele disse que pegou fogo lá na Biblioteca Municipal de Feira e queimou o jornal onde tinha as fotos dele. Eu vou falar porque o campeonato tá feio daqui a pouco. Mas vamos lá. Vamos trazer aqui, Jefferson Matos, a quarta rodada do Campeonato Baiano, né, no oferecimento de indústria de bebidas para tudo. Eu já quero começar falando sobre a Para Tudo Ice Lemon, né? Então, assim, novidade bacana para você que acompanha a gente aqui, que de repente quer conhecer, quer saborear uma das melhores bebidas do Brasil, tá aqui, ó. A indústria de bebidas para tudo, né, que há 74 anos, não é mais 73, 74, produz as melhores bebidas do Brasil. Além dessa, tem aqui, ó, Cris Coffee Ice Lemon, tem também a Canelinha da Rocha, embalagem PET, tem a vodka Pravoica, para você fazer aí seu coquetel, enfim, e ela aqui saborizada. Além disso, tá aí na sua tela, né? O sabor único e marcante, que é justamente as raízes amargas para tudo, meus amigos. Então, qualidade não falta aqui na indústria de bebidas para tudo. E vamos... Ou tem alguma coisa para falar sobre a Para Tudo? Novidade ainda? Não. Tem, né? Não, tem até novidade que eu tô indo para lá sexta-feira, para Uberlândia. Dar um abraço na turma da Para Tudo. Passear. Aí. Vou lá numa convenção tá lá, viu? Vou lá ver os resultados de 2024. Tomara que venha alguma coisa boa pra gente. Você tá passeando mais que Skitter. Peraí. Skitter tá vivo de férias. Mim, para. Agora deixa eu falar. Mas vamos lá, vamos de Campeonato Baiano logo? Vamos. Agora antes de falar de Campeonato Baiano, eu vou falar porque o Yuri falou aqui que eu calado eu sou um poeta. Mas tá vendo aí, ó? Deixa eu falar pro Yuri aqui, ó, porque o Campeonato Baiano ele é feio. E eu digo que é. Tá vendo aí? Paulo, você que gosta de números, você e Abílio, você sabe qual é a média de gols desse Campeonato Baiano até agora? São boas. São boas, né? São boas. Você sabe qual é a média de gols? Não pesquisei precisamente, mas traga essa informação. 1,7. Não chega nem a 2. E quem tá salvando essa média de gols... Peraí. Quem tá... Eu posso concluir? Pode, sim. Se não você toma o microfone, me deixa aqui o microfone. É por isso que o chat falou com você aí, rapaz. Calma, rapaz. 1,7 porque o Vitória tá salvando, fazendo 4 ali, 3. Senão a média tava 1 gol por partida, um e pouco.
Mas Porque isso não é tem guarda- Peraí, não temos atacantes nesse futebol baiano no interior. Pronto. Os jogos 0x0, 1x0. Jogo foi. Por isso que o campeonato tá no nível baixo. Porque o nível do meio de campo pra frente tá muito baixo. Mas isso não é regra, Jefferson Matos. A quantidade de gols em uma partida não É. garante que um campeonato é bom ou ruim. Porque você Né? pode estar Você desconsiderando pode o fato de que as defesas são boas. São boas. Então, Eu vi não um zagueiro. Eu vi um zagueiro. não é justificativo. Não, eu não vou falar, não. não fale não. Eu vi um Vamos- zagueiro que eu. Diretor, pelo amor de qual é Deus, o- meus tempos, eu tinha que estar com 20 anos pra jogar nesse campeonato baiano. Qual é o primeiro jogo aí que a gente vai com os melhores momentos do Campeonato Baiano? Lembrando que nesse final de semana aí tivemos 4 jogos, né? O primeiro aconteceu no meio de semana, né? Inclusive eu vou dar um pulinho aqui pra gente fazer aquela velha pescada, né? Vamos lá. É. Bota o do Vitória. Vamos trazer logo do Vitória, É? que Foi primeiro, pra foi? contrariar o Jefferson Matos, né? O do Vitória foi sábado, não foi? Foi sábado. Isso. Fez 4 gols aí numa partida. É quem 4 a tá 1, né? salvando. Fez Senão a 4 merda a 1. tava lá embaixo. Na partida, vamos lá, os melhores momentos. É melhor. Deixa Jefferson Matos quieto. A gente vai falando em cima, direção? Pronto, lá. vamos lá. Eu acompanhei de perto aí esse jogo. E, assim, na minha visão, o Vitória construiu o placar que precisava logo, e aí depois deu aquela acomodada, e o time do Colo-Colo, que realmente é um time frágil, um time que teve muita dificuldade de um ano pro outro, e por conta disso, tá com dificuldades financeiras lá e tudo mais, e aí por conta disso, tá sofrendo, né? Mas o time do Vitória fez o que era necessário para vencer a partida sem muitos sustos. Quando tava 3x0, que deu aquela acomodada, aí o Vitória acabou tomando um gol, o time do Colo-Colo se assanhou, mas não foi muito além disso, né? E o resultado final acabou sendo 4x1. Mas eu queria falar do lado que venceu, né? Não é porque foi o Vitória, mas é porque a gente às vezes se perde um pouco nessa de comentar sobre o time que venceu a partida, como se estivesse dando mais demérito a quem perdeu do que a quem ganhou. Então, pensando assim, na minha visão, o time do Vitória fez o que era necessário. E aí a gente tem que realmente destacar alguns atletas do time do Vitória. Na minha visão, nessas partidas que eu vi do Vitória, o volante Ronald é muito bom jogador. Eu acho que ele vai acrescentar Porque ganhou do bastante. Colo-Colo? Não. Eu falei dos jogos que eu acompanhei. Inclusive no jogo contra o CRB ele também foi bem, né? Em outras partidas que eu vi. Não tô falando só pro jogo do Colo-Colo, não. Eu tô falando... É muita paixão. Eu tô falando o que ele acrescentou no time que não tinha no passado. O corpo de volantes do time do Vitória eram jogadores assim mais burocráticos, jogadores que tinham muita efetividade na sua etapa principal de marcar, mas não fomentavam o time na frente, né? Então, eu acho que o diferencial que o Ronald propôs pro time é isso. Obviamente que, como o Jefferson falou, precisa ser testado em jogos de maior nível, né? A gente tem Campeonato Brasileiro, tem Sul-Americano e tudo mais, mas é um jogador, por exemplo, que já veio de outros times de primeira divisão e com relativo destaque. Então a gente não pode desconsiderar isso. Esse atacante que veio aí, que estava na Europa, Fabrício, é um jogador que eu acho que pode dar certo, sendo aí bem alimentado aí por jogadores no meio de campo como o Mateuzinho, que ainda nem estreou, ou alguns outros. Eu acho que ele vai poder ajudar bastante. O Janderson eu acho que já ganhou mais confiança, porque ano passado eu acho que ele estava com muita falta de confiança por conta da circunstância de ter acabado de chegar, né? Um jogador que ainda estava tentando se estabelecer e já começou, pelo menos entregando o que ele sempre propõe, que é muito vigor, muita luta, muita briga. Então, se isso aí começar a se concretizar em gols, a gente não tem o que reclamar. O camisa 9 do time tem que fazer isso aí. Briga lá na frente e na hora que a bola sobra pra ele, ele vai e marca os golzinhos dele. Como eu falei, Campeonato Baiano ainda não é parâmetro, obviamente, mas o que eu vejo do Vitória com relação ao ano passado é que esses jogadores que vieram ser incrementados vão poder ajudar bastante a manter o nível que o Vitória teve na reta final do Campeonato Brasileiro. Então, quando você pega jogadores que já estavam bem e ainda traz outros que podem vir fazer sombra, brigar por uma vaga de titular, eu acho que isso tem uma possibilidade de dar certo. Então, o Vitória hoje ele tem destaques não só dos jogadores que estavam no grupo no ano passado, mas que acabaram sendo contratados agora. Então, nesse sentido, eu fiquei contente não só com a questão do resultado, mas com a atuação do time do Vitória nessa partida aí. Assim como, quando a gente for tratar da questão do Bahia, já dá pra perceber que quando o time do Bahia entra completo, com as peças, com os jogadores que chegaram pra incrementar o elenco, o nível e a diferença é abissal, não dá pra comparar. Jefferson Matos, baseado em tudo que Skeeter falou, eu vou lhe fazer uma pergunta. Fazer Esse você. Vitória, que você disse que está fazendo diferença no campeonato,
né? Aumentando nível do campeonato baixo os que números de gols nesta competição, né? Eu vou lhe fazer uma pergunta. Em qual nível se eleva o Vitória com as contratações que chegaram e com esse futebol que está sendo apresentado? Óbvio que está no início do campeonato, dá a gente até para fazer. Mas analisando na teoria, né? Eleva o nível do Vitória. O Vitória hoje tem um nível elevado comparado ao ano passado? Eu vou fazer uma pergunta bem e vou devolver para você. Contratou quem assim de importante aí? Que foi destaque, campeão em algum lugar. Justamente por quem isso tá que eu tô trazendo o perguntando. Carlinhos, que jogou no Volta Redonda, não deu certo no Flamengo. E o artilheiro da competição foi embora, né? Não conseguiu segurar. E aí tá pensando em Everaldo, meu Deus. Não, gente, isso aí já tá fora, né? Não, mas tá pensando ainda, Everaldo. Então assim. Não, Mas vamos ver se o time pode até encaixar, se o treinador fizer um milagre, né? São jogadores que alguns já passaram pela mão dele, tanto no Água Santa como no Juventude. Bora ver se dá uma sorte, mas não traz muitas esperanças. E ainda perdeu o Lucas Esteves hoje. Vendeu pro Grêmio, né? Tá jogando muito. E tá jogando muito, né? Então, assim, eu não tenho muitas esperanças com essas contratações do Vitória, não. Agora, o torcedor do Vitória fica feliz porque a última vez que você eu fez fico essa numa crítica, alegria quando ele fala isso. Um cara de corneteiro Quando aqui. ele fala isso, eu fico numa alegria. Aí quando chegar no final do ano, for rebaixado, fica chorando. Aí a né? questão é essa. Ano passado ia ser rebaixado também, já entrou rebaixado. Não, Esse deu ano uma melhorou, sorte, trouxe o Pé. Wellington Rato, uns jogadores ali que a gente vê que pode incrementar. Deu certo aonde Ninguém o tá Wellington falando Rato? de... No São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, importante naquela época. Ficava lá. Não rapaz, ficou veio pra cá, lá não. por causa de questão salarial. O São Paulo tá passando por dificuldade. Aí igual o a Vitória Vitória. tá melhor financeiramente. Claro. O Wellington Rato recebia... Só tem apaixonado aqui. Meu eu não amigo, aguento esse o programa, Wellington não. Rato recebia um salário no São Paulo Eu vou que o São levantar, vou Paulo embora não desse tinha jeito. mais condição de pagar. Ah? Não tinha. O São Paulo não tinha. O São Paulo precisava fazer uma limpa no... O São Paulo saiu 15 jogadores do time de São Paulo pra chegar a 3. Então o São Paulo limpou a folha pra poder pagar Oscar e outros. Nessa, o Vitória foi e pegou o Wellington Rato. Vamos voltar para nosso contexto, nossa Feira de Santana, nossa Bahia, né? E falar em voltar para nossa Feira de Santana, já estamos aqui com nos nossos estúdios, com o superintendente de esportes aqui de Feira de Santana, Emerson Brito. Daqui a pouco a gente vai bater esse papo. Boa noite, Emerson. Seja bem-vindo. Boa noite a todos os ouvintes da Foco, boa noite a vocês. Antes de mais nada, quero fazer uma introdução falando a mesma coisa que eu falei para o colega de vocês, Sotero Filho, que é outro guerreiro que faz esporte, né? Eu quero aqui deixar claro que vocês três e o programa Foco me deixa muito à vontade vir aqui, porque vocês são um dos poucos que nunca me pediram uma vantagem para falar nesse microfone. Vou repetir. Vocês nunca me pediram uma vantagem para falar nesse microfone. Vocês são pessoas altamente profissionais e quando eu cheguei aqui, o estúdio, vocês, o profissionalismo, eu fico assim feliz, porque eu sou um apaixonado pelo esporte. Eu sou um ex-atleta, eu sou um dirigente e eu fico feliz que Feira de Santana tem um programa numa qualidade dessa. Então vou repetir pela minha introdução. Vocês três nunca me pediram nenhum tipo de vantagem, assim como o nosso querido Sotero da Coirmã Rádio Sobaé. A gente agradece, é o mínimo que a gente pode fazer, né? O profissionalismo requer isso e não desmerecendo a quem faça diferente, até porque a gente não tem nada a ver com isso. Nosso trabalho é e a gente quer seguir, né, nessa entoada aí até o fim dos nossos dias. Não vou dizer o fim do Foco no Esporte, o fim dos nossos dias, né? Porque eu passo, ele passa, né? Enfim, e o Foco no Esporte eu tenho certeza que vai continuar. Mas a gente agradece pelas suas palavras e pode ter certeza que a gente vai seguir com essa entoada aí até o final do... Mas vamos rapidinho ao próximo jogo, vamos logo de Bahia e, né? Pra Jefferson Matos ficar alegre também, porque Everaldo fez gol. Exatamente. Jogador. Esquita, nesse jogo de Bahia enfrentando a equipe do Porto, o Porto que é uma das equipes que tem chamado a atenção nesse campeonato baiano. De novo, né? Novamente. O Bahia teve uma certa dificuldade, né? Teve um controle do jogo, mas não foi efetivo, vamos dizer assim, na maior parte da partida, né? Início com muita dificuldade, sofrendo um pouco, né? Com relação a criar chances de gol, sim, mas a qualidade técnica acaba fazendo a diferença em alguns momentos. Eu acho que o grande diferencial aí desse começo, como você falou, aí a parte técnica ela começa a prevalecer muito quando a questão física ela se iguala. Sim. E eu acho que, obviamente, por esse início de pré-temporada e etc., o time do Bahia ainda vai sofrer um pouquinho com essa questão do ritmo, o entrosamento com os atletas que acabaram por chegar e tudo mais, diante de uma equipe que já está organizada há bastante tempo, né? Que vem aí de uma disputa de segunda divisão que foi no segundo semestre.
E aí a equipe ela acaba se mantendo, né? O treinador é o mesmo, uma base de jogadores que já se conhece e também começa a treinar bem antes. A gente sabe que os times do interior que estão se organizando, eles começam a treinar para jogar o Campeonato Baiano lá no final do ano, né? Lá no final do ano anterior, no caso, então novembro, dezembro, já tá todo mundo se organizando para disputar o estadual. E eu acho que foi o que aconteceu com o time do Porto, que vem prevalecendo contra os seus adversários justamente nessa questão física, né? Então o Bahia teve que utilizar muito da sua capacidade técnica, que é muito maior do que o seu adversário, com certeza, para poder garantir esses 3 pontos. E o que importa é que conseguiu fazer isso, né? Então, para acalmar a torcida também, porque a gente sabe que o Bahia começou jogando com uma equipe alternativa, jogadores de base e tudo mais, e precisava reagir logo. Então, na mesma fórmula do ano passado, a partir do momento que o Bahia jogou com seu time principal, já começa a demonstrar toda a sua diferença técnica em relação aos seus adversários. Provavelmente vai continuar dessa forma e se classificar para semifinais, né? Acho que o Vitória também está bem encaminhado nesse sentido. Se você for observar, a gente já está chegando na metade, já chegamos na metade da fase classificatória, né? Da fase primeira, que vai classificar os 4 para as semifinais. Então, todo mundo, apesar do equilíbrio do campeonato, como até o João Grilo falou no final do jogo do Jequié, que teve muitos empates no campeonato, por isso ainda está tudo muito embolado, mas a gente sabe que Bahia e Vitória vão chegar fortes para as semifinais, e aí restam outras 2 vagas, e muitas outras equipes podem aí ocupar esses lugares e ir para a semifinal da competição, para duelar aí por uma vaga na grande final. Jefferson Matos, esse Bahia, né, e os jogadores especificamente, vamos citar aqui o Everaldo, né, que muita gente teceu muitas críticas com relação a ele na temporada passada, mas ele é ainda esse cara que faz gol, né? Ontem ele teve a oportunidade de ser titular e fez gol novamente. Não é aquele cara craque de bola. Ele trabalhar na Volkswagen para fazer gol lá. Mas estreou na temporada como titular e fez gol, né? Campeonato Baiano é fácil, né? Acho que mas, assim, pelo nível baixo, assim, é um bom reserva, vai ser um bom reserva. Você não vai mudar a sua opinião. Não, se continuar, é um jogador limitado, Everaldo. Não vai dizer que é um jogador para trazer grandes alegrias pro Bahia. Vocês que são apaixonados, aqui também outro apaixonado pelo Bahia. Ainda bem que eu sou amigo de gente. É polêmico. É um jogador que vai ser um bom reserva. O Bahia contratou o William José, né? Esse sim é um jogador que pode trazer esperança para levar o Bahia bem distante na competição. Mas o Everaldo é um bom reserva, vai ajudar, né? Como o Ademir vai ajudar, outros jogadores aí que em Campeonato Baiano até joga bem. As contratações que chegaram, já estrearam, jogaram bem. Bom jogador. Pulga, Eric, né? Dois bons jogadores. Eu gostei do zagueiro canhoto. Estrangeiro, né? Eu tô achando que o Bahia montou, o Bahia tá montando um elenco para ir bem longe nas competições. Mais longe do que foi o ano passado. Porque agora o Rogério Ceni ele vai ter 2 times, quase. Ele vai olhar pro banco e vai acabar aquela desculpa que ele deu o ano passado, que falou, não tem peças de reposição. Eu espero esse ano, talvez falte a técnico. Eu acho que agora... O ano passado faltou o jogador, como ele dizia, esse ano vai faltar técnico, pra chegar lá e fazer as modificações e armar o time. Vamos ver. Como ele solicitou contratações e peças de reposição à altura, como ele mesmo diz, agora ele vai ter. Então ele tem que mostrar, de fato, os recursos, né, que ele tem para mudar, de repente, o patamar do time dele em determinadas situações, né? Vamos torcer que isso aconteça, né? Tem algumas surpresas boas também, que é com a base, que tem muito jogador bom. Tem muito jogador que tem que saber aproveitar a base. Davi, que foi aproveitado na primeira partida da Copa do Nordeste, foi muito bem. Agora falta ainda um goleiro. Falta o goleiro, né? Falta ainda pegar um goleiro. É mesmo, um goleiro pra fazer diferença. Aquele goleiro que dá 3 pontos, né? Aquele goleiro de na hora que o bicho... Se você for observar o goleiro Rafael... Na verdade, de garantir 3 pontos. No São Paulo, que tava sendo muito criticado. Rapaz, ontem o jogo tava 0-0. Cabeçada do zagueiro do Corinthians. O cara fez uma defesa, resolveu. Porque depois daquilo ali, o São Paulo acabou crescendo e venceu o Corinthians. A mesma coisa quando você pega aí, do outro lado, negativamente, na questão do Cássio, que foi contratado pelo Cruzeiro, como se fosse aquela grande esperança de que ia ser o jogador que foi no Corinthians. E a torcida, como o nosso amigo Amaral Filho, tá querendo ver ele bem longe de lá. Então... Goleiro realmente faz muita diferença. Já o Vitória tem um bom goleiro. É jovem, né? Se o Diniz não conseguiu salvar o Cássio, imagine o resto. Mas vamos lá. Que pena, viu, Amaral? Eu falei com você quando trouxe o Diniz. Não era o momento, mas tudo bem. É verdade. Mas só pra gente complementar, essa 4ª rodada, né? Teve início na quarta-feira da semana passada. O Barcelona de Ilhéus empatou com a equipe de Jacobina por 2-2. Desculpa. O Atlético de Alagoinhas, né, empatou em 0-0 com a equipe do Jequié. E o outro jogo foi a Jacuipense, né? Está sendo destaque aí do campeonato. Venceu a Juazeirense
por 2-0. Bahia 2, Porto 0, Vitória 4, ou 1, Colo-Colo 1, ou Colo-Colo 1, Vitória 4, beleza?